Olá, bem-vindos ao programa Portal de Luz. O apóstolo Paulo usava uma expressão para designar a necessidade do verdadeiro cristão de se renovar para o bem constantemente. Que, enfim, traduzindo para os nossos tempos atuais dentro da doutrina espírita, é o que também costumamos chamar de reforma íntima. Ele nos dizia para abandonarmos o homem velho, convidando a todos nós para que nos renovássemos através de uma escolha consciente de seguirmos o Evangelho de Jesus. E nada mais apropriado para este momento onde estamos celebrando a Páscoa. E nós vamos falar sobre isso e muito mais no programa de hoje. E se você gosta de conteúdos como esse sobre o Espiritismo, curta o nosso vídeo, deixe aqui os seus comentários, compartilhe o link com seus amigos, com seus familiares, para ajudar a divulgar a mensagem espírita de paz e de amor para cada vez mais pessoas. E agora, antes de começarmos, nós vamos ouvir juntos a mensagem psicografada de Chico Xavier. Repara a natureza que te cerca no mundo. Tudo é riqueza e esforço laborioso por assegurá-la. O solo ferido pelo arado é berço milagroso da produção. A árvore 1000 vezes dilacerada orgulha-se de sofrer e ajudar sempre mais. A fonte, superando os montões de seixos, pouco a pouco se transforma em grande rio a caminho do mar. Algumas sementes formam a base de preciosa floresta. Pedras agressivas se convertem nas obras-primas da estatuária, quando não vertem do seio a faiscante beleza do material de ourivesaria. Animais humildes, padecendo e ajudando, garantem o conforto das criaturas contra a intempérie ou alimentam-lhes o corpo, sustentando-lhes a existência. A pobreza é simples abanagem do homem enquanto se refugia desacisado na furna da ignorância. Somente a alma humana distanciada do conhecimento superior assemelha-se a um fantasma de angústia, de miséria, de lamentação. Se podes, assim, observar o patrimônio das bênçãos celestiais no caminho em que evoluis, procura o teu lugar de trabalho e serve infatigavelmente ao bem, para que o bem te ensine a ver a fortuna imperecível que o Pai te concedeu por sublime herança. Serve aos semelhantes, ajuda a planta e socorre o animal. Seja a tua viagem por onde passes um cântico de auxílio e bondade, de harmonia e entendimento. E à medida que avançares na senda de elevação, encontrar-te-ás cada vez mais rico de amor, encerrando no próprio peito o tesouro intransferível da luz que te coroará de felicidade inextinguível e ensinos da glória eterna. Emmanuel.
A caminhada do apóstolo Paulo, narrada para todos nós no livro Paulo e Estevão, do benfeitor Emmanuel, repleta de desafios imensos, mas de muita fé e de uma força constante de renovação para o bem. Paulo de Tarso se tornou um verdadeiro ícone do processo de mudança diante da decisão firme de seguir o Evangelho de Jesus. E uma das suas frases muito inspiradoras e marcantes para todos nós diz assim, que nós saibamos abandonar o homem velho dentro de nós para podermos vivenciar o homem novo. E o que será que ele quis dizer com isso? O que será abandonar ou despojar-se do homem velho? É um conceito central que aparece nas cartas dele, especialmente em Efésios, em Colossenses e em Romanos. E, na verdade, significa renunciar com convicção a todas as nossas quedas morais, uma vontade firme de sempre caminharmos ao aperfeiçoamento moral a cada novo dia. Enxergarmos como um homem velho aquela parte de nós que já não mais se adequa aos valores que nós queremos alcançar. E isso facilita o caminho da nossa mudança, porque nós percebemos que justamente o homem velho é aquela parte de nós que não serve mais, que não se ajusta ao nosso ideal da moralidade cristã que agora nós queremos abraçar. E Paulo usou essa metáfora para descrever a transformação que ocorre quando alguém decide deixar para trás todas as suas limitações, os seus hábitos errados, incompatíveis com o Evangelho, os comportamentos em desequilíbrio que todos nós trazemos na nossa trajetória e que aos poucos, a cada nova encarnação, nós vamos trabalhando, aprendendo e iluminando os nossos passos. Portanto, quando Paulo fala de abandonarmos o homem velho, ele fala de um processo de autoconhecimento onde nós vamos buscando pouco a pouco observar o nosso comportamento, racionalizar, reeducar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, o nosso orgulho, aqueles impulsos e todos os demais maus hábitos e vícios que trazemos. Com isso, ele nos mostra que nós não devemos viver nesse mundo como quem veio a lazer, apenas para aproveitar bons momentos, usufruir de prazeres efêmeros. Nós estamos aqui também e principalmente para a nossa transformação, para a transformação de nós mesmos, assim como ele próprio o fez ao longo da vida, a partir do encontro com Jesus nas portas da cidade de Damasco. Portanto, abandonar o homem velho é uma metáfora excelente que ajuda a clarear a nossa ideia de que a parte de nós que está em desalinho com o Evangelho já não nos serve mais. É velha, é disfuncional. E o que seria então o homem novo? Seria justamente o homem disposto a cada nova manhã a dar o seu melhor, agindo pouco a pouco de forma renovada, inspirada no Evangelho de Jesus. Portanto, repensando e reeducando as nossas próprias atitudes, as nossas palavras, os nossos pensamentos, realizando esse processo de automelhoria ininterruptamente. O abandono do homem velho não é apenas um esforço externo, mas envolve uma renovação da nossa mente, mudando a nossa maneira de pensar e entender a vida sob a perspectiva do Evangelho, angariando as habilidades de amar e de perdoar cada vez mais. Portanto, em suma, nós estamos falando da reforma íntima que é tão necessária para todos nós. Aquela postura de sempre melhorar pouco a pouco, a cada novo dia, observando e vigiando o nosso mundo íntimo e aquilo que nós expressamos de nós para o mundo lá fora, porque essa abençoada oportunidade de nós estarmos aqui encarnados, aqui e agora, vale muito para os nossos espíritos eternos. Abandonar o homem velho, que cada um de nós sabe dentro do seu coração do que se trata na sua própria vida, esse homem velho, aquilo que já pode ser abandonado porque não mais nos serve e apenas perpetua erros, complicações no caminho, as nossas vaidades, o nosso orgulho, a irritabilidade sem sentido, os apegos, os vícios. Enfim, trata-se de um caminho sem fim de autoconhecimento, de estudo de si mesmo,
de elevação dos pensamentos e de evolução espiritual, e que deve ser vivenciado não como um fardo, mas muito pelo contrário, porque é algo extremamente benéfico para todos nós, porque cada vez que buscamos brilhar a nossa luz para o mundo, como Jesus nos falou, estamos espargindo aquilo de melhor que tem dentro de nós, as nossas boas vibrações, a nossa vontade de melhorar, a nossa vontade de agir para o bem ao nosso redor, através da expressão do nosso próprio ser. E com isso também estamos colhendo amor, gratidão, alegria, através da convivência cada vez mais harmoniosa com todos aqueles que nos compartilham um caminho. A Páscoa, e nós sempre ouvimos muito falar que existe um significado no mundo cristão, pelas lições que Jesus nos deixou naquele momento derradeiro da sua passagem por aqui, e que nós devemos, portanto, compreender que Páscoa é um momento de introspecção e de renovação. E, portanto, então, nós deixamos aqui o nosso convite para todos nós que saibamos abandonar o nosso homem velho a cada nova manhã, nos renovando através do Evangelho para um futuro cada vez mais brilhante, cheio de amor, luz, fraternidade e amor.
Olá, nós vamos agora ouvir a nossa amiga Sandra Marinho no quadro Educa a Tua Alma. Queridos amigos, queridas amigas, trago o tema aqui mais uma vez. Esse tema já não é novo. Eu me inspirei numa frase do querido mentor Emmanuel, no livro da sua autoria e psicografado, claro, pelo Chico Xavier, Pensamento e Vida. Logo no prefácio, onde o autor, né, discorre sobre o objetivo do livro, ele afirma o seguinte, é muito profundo: o nosso pensamento cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos um dia, né, ao curso dos milênios, com a sabedoria infinita e com o infinito amor que constituem o pensamento e a vida de nosso Pai. Eu vou repetir o começo, que é nesse ponto que nós vamos falar sobre isto. O nosso pensamento cria a vida que procuramos. Percebe o quanto é sério o ato de pensar? Percebe-se que todos os nossos pensamentos, né, eles refletem, né, o que nós estamos sentindo, e se não exercermos a nossa soberania sobre eles, né, nós deixaremos que eles, pensamentos, dominem, né, ficamos à mercê dos pensamentos, né, e dominados pelas criações, né, que vão minando o nosso ser, certo? As criações que engendramos e que podem, claro, serem boas ou más, né, tangidas de muita dor. Nós pensamos 24 horas por dia, todos os segundos, não paramos de pensar. Vocês já se perguntaram o que vocês pensam o tempo todo? Outro dia um amigo espiritual discorria sobre a importância de vigiarmos os nossos pensamentos, o famoso orai e vigiai. É comum, no mundo atribulado em que vivemos, cercados de informações que nos chegam de todos os lados, favorecidas pela internet, celulares, televisão e outras tantas mídias, né? Passarmos dessa forma a incorporar pensamentos coletivos que não nos pertencem e que se somam aos nossos. E os nossos mais íntimos pensamentos, hein? Os quais nem sempre também são lá os melhores. É comum nutrirmos pensamentos de medo, desconfiança, entre outros relacionados com o estado de espírito do nosso momento de vida, absorvendo sem ponderar a onda de tantos outros pensamentos. O resultado é exatamente a vida que vivemos. E como estamos vivendo? Eis uma pergunta que devemos nos fazer. Na prática, estamos satisfeitos com a nossa vida? Como temos vivido? Estamos em paz, confiantes? Como nós vemos o futuro, mesmo que próximo? Podemos afirmar que vivemos bem? Ou vivemos o tempo todo temerosos, chateados, irritados? Ao responder sinceramente a estas perguntas, perceberemos, né, se precisamos modificar os nossos pensamentos. Tenho certeza que muitos não estarão satisfeitos com as suas respostas, principalmente porque depararão com ansiedades, medos que certamente os espreitam no seu dia a dia. É certo que a sociedade parece estar doente em face de tantos ocorridos e notícias que nos chegam diariamente, que os nossos relacionamentos nem sempre são perfeitos, que nos machucamos com frequência. Enfim, são mil nadas, mil alfinetadas do cotidiano que, somadas à avalanche dos acontecimentos
externos e coletivos parecem ocupar totalmente a nossa mente. Mas isto, né, não podemos, né, ter como uma verdade inevitável. Está em nós modificarmos, né, o poder de modificar a nossa vida e passarmos a viver no bem. No mesmo livro, Emmanuel nos diz que a mente é o espelho da vida e o coração é a sua face. O cérebro, por sua vez, é o centro das ondulações, gerando a força de pensamento que tudo move, criando, transformando, destruindo e refazendo para aperfeiçoar e sublimar. Assim, queridos amigos, queridas amigas, ter uma vida no bem em todos os sentidos, né, uma vida talhada, vivida no bem, na corrente do bem, depende da nossa natureza, né, da natureza do que pensamos, do que cultivamos interiormente. É preciso que filtremos o que vemos e o que ouvimos. É fundamental que tenhamos boa vontade em compreender as pessoas. Afinal, por que exigir dos outros atos de suprema perfeição se não somos perfeitos? Sejamos mais complacentes com o nosso semelhante, assim nossos pensamentos ficarão mais livres do ranço, da mágoa, da raiva, do ciúme, da inveja, enfim. Por fim, vamos pensar no bem para que tenhamos uma vida no bem. Simples assim. Até o próximo encontro. E agora nós vamos ouvir o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos. É sempre uma alegria imensa estarmos juntos em mais um Momento Doutrinário. Hoje convidamos a todos para refletirmos sobre os ensinamentos que constam no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, Bem-aventurados os que têm coração puro, itens 5 a 7. Pecados por pensamentos, adultério, os quais, com base nos Evangelhos de Mateus, capítulo 5, versículos 27 e 28, de Marcos, capítulo 8, versículo 38, os Espíritos da Codificação trazem-nos os seguintes esclarecimentos a respeito, dizendo: aprendestes que foi dito aos antigos, não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. A palavra adultério não deve absolutamente ser entendida aqui no sentido exclusivo da acepção que lhe é própria, porém, num sentido mais amplo geral. Muitas vezes, Jesus a empregou por extensão para designar o mal, o pecado, todo e qualquer pensamento mau, como, por exemplo, nesta passagem. Porquanto, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, dentre esta raça adúltera e pecadora, o Filho do Homem também se envergonhará dele, quando vier acompanhado dos santos anjos na glória de seu Pai. A verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento, porquanto aquele que tem puro o coração nem sequer pensa no mal. Foi o que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado, mesmo em pensamento,
Por quê? Porque é sinal de impureza. Esse princípio suscita naturalmente a seguinte questão: sofrem-se as consequências de um pensamento mau, embora nenhum efeito produza? Cumpre-se faça aqui uma importante distinção. À medida que avança na vida espiritual, a alma que enveredou pelo mau caminho se esclarece e despoja pouco a pouco de suas imperfeições, conforme a maior ou menor boa vontade que demonstre, em virtude do que? Do seu livre-arbítrio. Todo pensamento mau, pois, da imperfeição da alma, mas de acordo com o desejo que alimenta de depurar-se, mesmo esse mau pensamento se lhe torna uma ocasião de adiantar-se, porque ela o repele com energia. É indício de esforço para apagar uma marcha. Não cederá se apresentar oportunidade de satisfazer um mau desejo. Depois que haja resistido, sentir-se-á mais forte e contente com a sua vitória. Aquela que, ao contrário, não tomou boas resoluções, procura a ocasião de praticar o mau ato e, se não o leva a efeito, não é por virtude da sua vontade, mas por falta de ensejo. É, pois, tão culpada quanto o seria se o cometesse. Em resumo, naquele que nem sequer concebe a ideia do mal, já há progresso realizado. Naquele a quem essa ideia acode, mas que a repele, há progresso em vias de realizar-se. Naquele, finalmente, que pensa no mal e nesse pensamento se compraz, o mal ainda existe na sua plenitude, na sua força. Em um, o trabalho está feito, no outro, está por fazer-se. Deus, que é justo, leva em conta todas essas gradações na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. Amigas e amigos, não estamos ainda prontos para entender de imediato todos os ensinamentos e exemplos de Jesus. Ainda bem que temos o Consolador prometido, o Espiritismo, para nos auxiliar, em especial quando diz: amai-vos e instruí-vos, pois sem instrução não haverá elevação. Ainda bem que Jesus insistiu nos ensinamentos sobre orar e vigiar os pensamentos, para que os caminhos, objetivando a nossa elevação mental, moral e espiritual, possam ser abertos através do amor, da instrução e da caridade, as quais são qualidades primordiais para a nossa necessária elevação. Então, amigas e amigos, vamos trabalhar, sempre em consonância com os ensinamentos e exemplos do Mestre Jesus, para que possamos aprimorar-nos e um dia, com os méritos adquiridos e necessários, possamos retornar à nossa origem em Deus, para receber tarefas grandiosas, hoje inimagináveis em decorrência de nosso atual estágio espiritual. Agradecemos a todos pela companhia e os convidamos para que continuem a acompanhar o Portal de Luz e que compartilhem esses nossos estudos nas redes sociais. Desejamos muita saúde, paz, equilíbrio e amor no coração. Até o próximo encontro. Boas reflexões. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Nós estamos encerrando o programa de hoje por aqui. Desejamos a todos uma feliz Páscoa, com muitas realizações no bem. Muito obrigada e até o próximo programa.